tenho certeza que vocês estão aqui por um motivo muito importante, que é entender como eu levo educação financeira para a escola. Se os meus alunos não geram recurso, se os meus professores acreditam que eu só vou melhorar de vida se eu tiver um salário melhor, e se eu mesma, nós não aprendemos educação financeira. Eu tenho 42 anos de sala de aula, sou pedagoga, fui a primeira gestora no Brasil a adotar a oficina das finanças na escola que eu trabalhei, e há 4 anos estou como diretora pedagógica e sócia da oficina, porque eu consigo acompanhar e entender os resultados que nós temos gerado nessa população aí da educação básica, tá bom? Vamos lá. Eu preparei um momento, um pouquinho de uma abordagem conceitual, mas depois eu vou conectar com algo que está atual, porque eu acredito muito na contextualização. Eu sou uma apaixonada pela BNCC. Eu acredito que aquilo que vai para a sala, de acordo com o que as crianças estão vivenciando, nós temos resultados mais positivos, tá bom? Então vamos lá. Copa. Do que a gente vai falar na Copa? Com certeza estamos preparando copinha, saber dos atletas, dos jogadores, saber a tabela, se o Brasil ganhar. Mas nós temos decisões invisíveis quando nós resolvemos viver a Copa, ou quando eu resolvo não viver a Copa. Mas por que a gente vai falar disso? Um país que tem 80% de brasileiros endividados, sem querer ofender ninguém, nós temos endividados aqui. E o conceito de endividamento, ele é um pouco equivocado. Eu acho que eu só estou endividado quando eu tenho um cobrador atrás de mim. Não é raro nas minhas formações os professores me dizerem: não, mas eu consegui pagar tudo, eu não estou devendo nada. A educação financeira vai além disso. Uma das crenças que nós temos, primeiro, falar de dinheiro é tabu. É um assunto delicado e constrangedor. É um assunto tão íntimo que nós não costumamos tratar desse assunto. E equivocadamente também criamos estratégias em sala de aula achando que estamos trabalhando educação financeira. Mercadinho. Qual escola não proporciona a ida das crianças ao mercado ou não simula um mercadinho em sala de aula? O que nós trabalhamos quando a gente faz o mercadinho com eles? As operações, leitura de rótulo, leitura de tabela calórica, posso trabalhar a lista de compras, mas eu não trabalho educação financeira comportamental. Por quê? Está comprovado que a educação financeira é para além de saber somar e subtrair. Porque se fosse só isso, todos nós aqui sabemos somar e subtrair, assim como todos 80% da população que está endividada. É comprovado que é como é que eu lido com esse dinheiro que eu gero. Porque eu não consigo me frustrar. Porque eu vou pelo impulso. Por que eu guio as minhas decisões, mesmo sabendo que eu não posso comprar? Eu tenho 2 frases que me levam a esse consumo de impulso. Eu mereço e eu trabalho para isso. Então, na educação financeira, nós chamamos para reflexões. E uma delas é ensinar às crianças e aos adolescentes que nós precisamos aprender também a planejar, a adiar. Voltando ao mercadinho, quando eu saio com as crianças e eles compram, e eles não lidam com nenhum obstáculo, eu não trabalhei educação financeira. Mas se eu levo ao mercadinho e eu dou para ele uma lista de compras igual para todo mundo, vamos supor que seja um bolo com cobertura, com recheio, mas eles terão quantidades de dinheiro diferentes. O que vai acontecer com a mesma lista de compra para todo mundo, mas com quantidades de dinheiro diferentes? Eu vou ter que escolher. O meu bolo não vai ter recheio,
ou o meu bolo não vai ter cobertura, ou o meu bolo não vai ter nem recheio, nem cobertura, vai ter só o pão de ló. Eu vou gerar uma frustração, que é o que nós não aprendemos. Gente, eu sempre vou falar de forma generalizada, que eu estou lidando com 80% de adultos endividados. Quem aqui é um bom gestor faz parte dos 20%. Então, nós precisamos criar estratégias em sala de aula que levem a uma proximidade de uma relação responsável com o dinheiro. E é isso que a educação financeira traz para vocês por meio do nosso programa, tá? Bom, vamos falar da Copa? A Copa está aí. O que acontece na Copa quando eu não tenho a educação financeira comportamental? Eu vou me levar pelo impulso, eu vou trocar a televisão, eu vou parcelar, ou eu vou usar uma reserva, porque afinal de contas é a Copa, é o maior evento para o brasileiro. Eu vou viajar. Então, como que a gente trabalha isso? Antes de trabalhar o comportamento, eu vou ter atitudes dessa forma. Eu vou tomar decisão pela pressão social, eu vou tomar decisão para me sentir pertencente, eu vou tomar decisão porque é um evento, eu preciso participar, eu vou gerar dívidas, talvez eu use uma reserva que estava prevista para outro desejo, porque eu vou no impulso, eu não planejo. Quando eu passo a entender como eu posso me comportar, eu passo a agir dessa forma. É prioridade trocar a televisão agora? É prioridade, neste momento, eu tirar aquilo que eu guardei para dar entrada naquele carro, porque eu quero ir, porque Estados Unidos está mais próximo. Afinal de contas, dá para eu conhecer 3 países. Então, nós vamos aprendendo a estabelecer prioridades. Nós vamos aprendendo a estabelecer um plano de ação. A mesma coisa acontece na hora de comprar as camisetas. Mas eu posso comprar uma camiseta pirata, vai sair mais barata. Mas a educação financeira também trabalha a ética como limite de ganho. É pirata. Quem está deixando de ganhar quando eu compro uma camiseta pirata? Será que eu preciso ter uma camiseta ou eu posso customizar a camiseta que eu tenho? Eu quero viver intensamente a Copa. Eu não vou abrir mão. Mas será que eu posso viver intensamente a Copa sem gerar dívidas, sem gerar transtornos? Porque a educação financeira, gente, ela não se preocupa com o que você só gera e com o que você gasta. Ela se preocupa com o impacto, as consequências da má gestão do dinheiro na sua vida. E não é matemática financeira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pensem aqui comigo. Um sujeito tem uma renda de R$ 3.500. Renda gerada. Não estou falando de cartão de crédito, que é um recurso externo que eu trago para o meu reservatório. É a minha renda de 3.500. Eu vou ali, recebo, pago tudo que eu tenho que pagar este mês, sobraram R$ 50. Na matemática, o saldo dele é positivo ou negativo? Na matemática, ele tinha 3.500, ele gastou 3.400, sobraram 50. O saldo é positivo ou negativo? Positivo. Na educação financeira, o saldo dele é positivo ou negativo? Negativo. Ele tem reserva para imprevisto? Ele tem reserva para lazer? Ele provavelmente enxugou a lista de alimentação. Não vai entrar aquela carne de primeira. Ele provavelmente vai eliminar algumas frutas mais caras. Ele vai ter que consumir só a fruta da temporada. Ele vai se isolar socialmente, porque ele tem medo de ter que dividir aquela conta da rodada de pizza. E ele não dorme bem. Então, a educação financeira, ela se preocupa com os impactos da má gestão. Mas ela se preocupa também com os impactos da boa gestão. O que eu posso guardar é para o meu envelhecimento, é para um desejo maior,
Eu já sei que se eu aplicar, a gente acredita em árvore do dinheiro, porque quando eu guardo, ele rende e ele trabalha para mim. Então, eles aprendem 6 Gs. O G do gerar, o G do guardar, o G do ganhar, o G do gerir todo esse fluxo de dinheiro, o G de gastar com responsabilidade e não com consciência, porque todos nós aqui temos consciência do limite do nosso cartão. Nós temos consciência se eu posso sair daqui agora e aproveitar que estou em São Paulo e vou naquele restaurante badalado. Eu tenho consciência disso. Me falta um pouquinho de responsabilidade. Por quê? Porque eu não consigo gerir o meu fluxo de dinheiro com intencionalidade. Eu quero desejos imediatos. Pasmem, os estudos comprovam que 60% da nossa fatura de cartão de crédito é destinada a desejos de impulso. Aí quando você está fazendo a capacitação, você fala assim, você precisa guardar, não sobra para guardar. Então vamos pensar numa conta redonda aqui, uma fatura de R$1.000, 60% foi Shopee, foi o lanchinho. Não é que não seja merecimento, nós merecemos. Mas nós ensinamos na educação financeira que nós merecemos muito mais do que esses desejos de impulso. Nós merecemos chegar na idade da Andréia, que está com 62 anos, e dizer assim, eu quero parar agora. Eu não vou ficar porque eu ainda tenho que me sustentar. Nós merecemos, sim, ir seguir a Copa pelo mundo afora, mas sem abrir um balde de despesa, um balde de dívida. Então, nós ensinamos aos alunos um merecimento perene e não um merecimento imediato. E ensinamos aos professores também, porque nós somos de uma categoria que acreditamos que se o nosso salário fosse altíssimo, nós não teríamos problemas financeiros. É meritório. Sou uma defensora de um excelente salário para os professores, mas não é o que resolve o problema. Então, dentro do nosso trabalho com os alunos, forma impulsiva, sem as habilidades comportamentais, ele vai consumir, ele vai viver ciclos repetitivos, ele vai ter dificuldade em adiar recompensas. Só que pós-oficina das finanças, ele se torna esse adulto que se posiciona diante do contexto, que sabe que ele tem que gerar, guardar e que ele vai ter uma sustentabilidade, ele vai ter um reservatório abastecido. Nós fazemos uma analogia com a caixa d'água. Eu tenho um reservatório por onde entram os meus recursos. E eu tenho as respectivas torneiras. Vamos pensar em casa. Minha caixa d'água e as minhas torneiras. Se eu abro a torneira para lavar a louça e deixo escoando, eu vou esvaziar mais rapidamente o meu reservatório. Se eu fecho a torneira, se eu controlo o fluxo, eu mantenho um reservatório abastecido. Agora, quem é que está no controle dessa torneira? Quem é? Nós. Não é o governo, não é o nosso empregador, somos nós. Agora, isso é um exercício, é um processo, porque ele demanda disciplina, frustração, intencionalidade e clareza do que é desejo para mim. Sabe uma coisa que me causa estranheza? Quando eu pergunto no grupo assim, me dá 3 desejos. Como é difícil. As pessoas ficam assim, não sei, sei lá, trocar o carro. Porque nós não paramos para fazer esse exercício. Porque quando eu paro para fazer esse exercício e vem o desejo de impulso que consome R$600 do meu cartão de crédito todo mês, eu paro e falo, peraí, esses R$600, se eu guardar no final do ano, eu tenho 7.200 para minha viagem com a minha família. Eu faço trocas do que é impulso, do que é imediatismo, por algo que vai me dar uma recompensa melhor. As figuras são ilustrativas das ações que nós tomamos num evento como o da Copa. Eu posso querer viajar, eu posso querer gastar com a roupa, eu posso querer trocar a televisão, eu posso financiar o albinho de figurinhas dos meus filhos.
O álbum de figurinha, a coleção, é a mesma coisa quando nós adotamos um pet. Não basta comprar o álbum de figurinha. Eu preciso comprar as figurinhas. Eu preciso investir nisso. Quanto vale isso? Ok, vamos fazer. O que você vai fazer com o álbum depois? Você vai colecionar ou você vai jogar fora? Então, são essas reflexões. Quando eu adoto um pet, eu já caí nessa. Adotei porque era fofo, depois que eu me deparei com veterinário, com medicação, com alimentação, com banho. Então, nós não impedimos e não barramos os sonhos. Nós deixamos claro, ao tomar essa decisão, o que isso vem carregado de responsabilidade, de gastos, de investimento, ou eu aprendo a gerar. Eu posso, na Copa, optar por não vivê-la intensamente. Eu vou fazer dela uma forma de gerar. Eu posso, de repente, ser entregador de uma bebida geladinha. Eu posso ser aquela que vai montar a mesa temática. Eu posso ser aquela que customiza a camiseta. Ou seja, eu vivo a Copa, mas eu faço dela uma fonte de renda. Eu triplico, talvez, aquele meu orçamento daquele mês, porque eu agi com inteligência, eu agi com estratégia. Então, eu vivo a Copa, mas eu não vou me endividar com ela. Andréia, mas é uma garrafa de cerveja. Por isso, gerir está presente no nosso método. Se eu não parar para olhar, a caixa de cerveja é sempre baratinha. Mas eu vou ter que viver uma vida sem graça? Não, você só vai fazer escolhas que são importantes para você. De repente, você quer acompanhar a Copa, você se planejou? Você vai vender o seu carro? E quando você voltar? Vamos pensar sobre isso? E é esse convite que a educação financeira faz, porque, vejam só, como eu lido com as crianças com a pressão social do álbum de figurinhas? Como eu lido com os meus colegas com a pressão social de que vou jogar, um churrasco vai ser na casa dele, na semana que vem pode ser na de vocês, mas eu tenho que corresponder. Então eu preciso aprender a gerir e a me posicionar diante disso. Mas quando eu tenho uma palavra que é muito comum no nosso meio educacional, intencionalidade. Para quê? Por que eu não vou entrar na onda de receber todo mundo lá em casa? Não é porque eu sou sovina, é porque eu já coloquei no papel. Nessa brincadeira vão R$ 2.000 para o final de semana. Mas eu estou querendo, está faltando 7 para eu trocar o meu carro. Eu faço trocas. E assim eu vou conseguindo definir prioridades e sustentar as minhas decisões. Querem um exercício rapidinho de desejo e necessidade? A gente acha que a necessidade só está vinculada à quantidade de peças ou coisas que eu já tenho. Então, por exemplo, eu não preciso comprar um par de sapatos porque eu já tenho 5 pares de sapato. Existe uma outra forma da gente definir necessidades, desejos. Por exemplo, eu vou usar os óculos da Vanessa. Os óculos são uma ferramenta para a gente enxergar. Seu conceito primário é esse. Ele é uma necessidade? Ele é uma necessidade. Mas se, ao sair do oftalmo, a Vanessa tenha escolhido esses óculos com esse design, com esse detalhe, ele continua sendo necessidade? Ele passou a ser desejo. E tudo bem. Tudo bem. Então, quando eu defino o que é desejo e necessidade, eu preciso avaliar o contexto da minha escolha. Uma vestimenta é necessidade, mas quando eu faço questão daquela marca, daquele corte, é uma calça de alfaiataria, ela deixou de ser necessidade e ela passou a ser desejo. Uma bicicleta para uma criança, um adolescente, é desejo ou necessidade? Pode ser desejo, mas pode ser necessidade, se for o único meio de transporte que ele tem para chegar na escola.
Então, o programa vai ensinando a ampliar o olhar para a gente enxergar aquilo que não é óbvio. É claro que nós trabalhamos por meio de analogias e metáforas com os menores e depois nós vamos avançando até o ensino médio. Mas nós iniciamos desde a educação infantil até ao ensino médio. Estamos há 13 anos no mercado e mais de 500 escolas. E por que é comportamental? As bets. Nós sabemos que é perigoso? Todo mundo sabe. Vou usar uma palavra que eu detesto falar, mas eu vou pedir permissão. É o câncer hoje da sociedade. É a bet. O que adianta você cortar o celular? Não, é comportamental. Ele precisa entender os impactos disso na vida dele. É só adolescente? Adultos, famílias, é o vício, é a falta de controle do seu impulso. Então, nós precisamos trabalhar comportamento. E o que nós propomos hoje para os nossos alunos é esse exercício comportamental. Se eu não aprendo, eu vou agir sem intenção, eu continuo gerando um ciclo repetitivo, eu continuo não adiando. As pessoas estão achando que as bets é fonte de renda. Nós precisamos tratar dessa sociedade. E nós vamos, então, desenvolvendo essas habilidades. É claro, gente, que para o professor é difícil também. Ele não aprendeu. E ele acha que ele vai ter que trabalhar matemática financeira. E o gestor também acha que vai ter que ter um professor especialista. Não é. Não é nada mais do que convidá-los a reflexões, a discussões, a tomada de consciência. A matemática vai entrar? Vai. O português vai entrar? Vai. As ciências vai entrar? Vai. Quando eu consumo muito, eu gero muito lixo que gera impacto no meio ambiente. Isso é educação financeira. Então, nós abordamos todos os componentes. Ela está prevista, preconizada na BNCC, desde a sua primeira versão, como tema transversal contemporâneo que afeta a vida humana. Tem algo, tirando a saúde, que afete tanto a vida humana quanto não ter dinheiro para colocar comida em casa? Como não ter dinheiro para nem ir procurar um emprego? Então, a educação financeira não é modismo, ela é uma resposta de um clamor da sociedade que ganhou evidência pós-pandemia, porque o mundo inteiro se deu conta que a população não estava preparada para imprevisto. Já é obrigatória na União Europeia, nos Estados Unidos, Noruega, Finlândia e daí por diante. Hoje nós temos 26 projetos de lei e hoje tivemos a notícia que avançou no Senado. Ou seja, nós precisamos pensar sobre isso. Por que a escola? Por que eu tenho que ensinar isso? Por quê? Porque os pais também não sabem. Os pais não aprenderam. E nós somos capazes. Vocês sabem por que a faixa de pedestre deu certo? Não foi só porque veio uma lei. Foi porque as crianças entravam no carro e faziam o quê? Papai, a faixa de pedestre. Papai, o cinto. O sinal está amarelo. Eles são multiplicadores de comportamentos. E é isso que nós queremos, que eles cheguem em casa e digam, e eles já fazem. As mães falam que a gente está construindo monstrinhos. Mamãe, é desejo ou necessidade? Você fez a lista de compras? Vamos pesquisar? E é isso que nós queremos. Que essas crianças tenham um comportamento que permita a eles pararem o comportamento dos pais, que é correr atrás de dinheiro e terem oportunidade de realizar desejos, sonhos, viverem bem, com sustentabilidade. Porque todos nós aqui, nós gostamos de trabalhar. Nós gostamos. Mas quem aqui já não parou para pensar, caramba, eu queria reduzir um pouquinho. Caramba, será que eu tenho reserva para a hora que eu aposentar?
Ou será que eu vou ter que dar aula particular até que idade para complementar? E se essa escola me mandar embora, o que eu faço? Eu tenho reserva para ficar 6 meses? Nós não aprendemos isso, mas nós podemos ensinar isso aos nossos alunos. E o nosso convite é esse. Vamos falar de educação financeira. É um clamor da sociedade, assim como a fome, assim como a moradia, assim como a infraestrutura. O endividamento é uma doença social que nós temos hoje. E a oficina está aqui para ajudar vocês, professores, gestores, qualificando e permitindo a cada colaborador uma consultoria financeira individual. Não é um curso. Você adotou, ele vai tratar com você o seu fluxo de dinheiro, protegidos pela LGPD. E aos pais também. Por que nós vamos tratar os pais? Tem gestor aqui ou tem só professores? Porque se o meu pai não consegue organizar o fluxo de dinheiro dele, ele vai procurar um concorrente com mensalidade mais barata, ele vai migrar para a escola pública. Então, nós também cuidamos dos pais. Nós também fazemos esse trabalho com os pais por meio da nossa plataforma. Porque não são só as crianças mais. Nós temos uma sociedade que não aprendeu. E um dos motivos que levou aos autores criarem esse material, além deles terem se endividado, foi que eles descobriram que, quando eles falavam com os adultos falavam assim: eu queria ter aprendido isso antes. Eu queria que os meus filhos aprendessem isso. Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu estou passando. E aí nós entramos na escola. E ainda assim nós escutamos isso todos os dias. Como eu queria ter aprendido isso. Pessoal, pense com vocês também. Cuidem de vocês, para depois a gente cuidar das crianças. E a oficina, parceira da FTD, está aqui. Não é um material que está testando, já estamos há muitos anos no mercado, convidando vocês a abraçarem essa causa para a gente cumprir uma das coisas que toda proposta pedagógica tem, e eu, nos meus 42 anos de experiência, digo que não se cumpre. O que a gente coloca na proposta pedagógica? Eu estou preparando os meus alunos para uma vida adulta feliz, independente, não é isso? Sem educação financeira, ele não será independente. A independência civil, ele alcança aos 21 anos. A independência financeira, só se ele souber lidar com o fluxo de dinheiro dele. Combinado? Estou aberta a perguntas. Nós estamos aqui para mostrar o material para vocês, quem tiver interesse. Obrigada, gente. Obrigada.